Olá, galera. Aqui é o professor Wanderley que vos fala e vamos a uma correção da atividade. Pois bem, aqui nós temos um valor 146.600.000 quilômetros, que é a distância da Terra ao Sol, e pede que o escrevamos na forma de notação científica. Então é o seguinte, no primeiro passo eu vou copiar os algarismos significativos. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Esse valor elevado a alguma coisa é o seguinte: o número na forma natural, como ele é inteiro, um número maior que zero, a vírgula funcionaria como se ele fosse como se fosse no final. Vou deslocá-la daqui até aqui. Então, para isso eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Lembrando que esse número aqui que antecede a vírgula, a vírgula dele tem que ficar de tal modo que a esquerda tenha apenas um valor que seja de 1 a 9. Logo, temos lá um resultado a marcar com esse valor. Vamos lá, o número 2. No número 2 nós temos 4,123 vezes 10 elevado a menos 7. Um número cuja potência é negativa, o expoente é negativo, então ele vai ser um número menor que zero. Como que eu vou proceder? Mesma coisa. Copio os algarismos significativos e vou olhar o seguinte: expoente negativo, vou deslocar as vírgulas para a esquerda. A vírgula aqui originalmente está entre o 4 e 1, então eu pego como referência aqui entre o 4 e 1 e vou deslocar para a esquerda, contando o 4 como uma casa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos lá um resultado para marcar com esse valor. Prosseguindo, nós temos aí o número 3, que é uma expressão algébrica, e pede para que nós calculemos o valor numérico de tal forma que o A vale 1/3, o B 2/5. Então vamos lá. A estrutura da fração é essa. Percebam que é o seguinte: no valor de A deixei em branco, conservei o sinal do meio, que é uma soma. O B deixei em branco. Embaixo aqui é a mesma coisa, eu conservei o sinal de multiplicação e deixei em branco o lugar do A e o lugar do B. No lugar do A, onde que tiver A eu vou escrever 1/3 e onde que tiver B eu vou escrever 2/5. Que assim seja. Aqui não tínhamos o A, vai ficar 1/3. Aqui não tínhamos o B, 2/5. Mesma coisa aqui embaixo, no denominador. No lugar do A vai ser 1/3. No lugar do B, 2/5. Prosseguindo. No numerador aqui, eu vou ter uma soma de frações. Então, como que eu resolvo soma de frações? Eu teria que ter os dois denominadores iguais. Como eu não tenho, eu vou tirar o mínimo, o famoso mínimo. Então, o mínimo tem que ser o número divisível por 3 e por 5. Nesse caso, como os dois são ímpares, eu vou fazer o produto dos dois. 5 vezes 3, 15. Em seguida, eu vou pegar e fazer o seguinte: 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. De novo. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Prosseguindo. Aqui embaixo, no denominador, eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplicação de fração é simples. É só multiplicar o numerador pelo numerador, denominador por denominador. Então, 1 vezes 2
2, 3 é 5, 15. Resolvendo aqui, ó, eu vou ter o seguinte: 5 mais 6 vai dar 11. Conservo o denominador. E a outra fração não tem nada para somar, simplesmente vou conservar. O que acontece aqui? Eu vou ter aqui agora uma divisão de duas frações. Macete: divisão de frações não complica, inverte e multiplica. O que é isso aqui? Eu vou copiar a primeira fração, que é 11 quinzeavos. Não vou dividir, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Não complica, inverte e multiplica. Então veja aqui, eu vou inverter a segunda. A primeira eu copio normalmente. Aí eu procederia aqui com a multiplicação. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. No entanto, se eu fizer aqui 11 vezes 15, vai ficar uma multiplicação muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui aplicando cancelamento. Vou dividir esse 15 por 15. No lugar do 15 eu vou ter 1. Aqui é a mesma coisa, 15 por 15. No lugar do 15 vai ficar apenas 1. Ficou mais fácil, ó. 11 vezes 1. 11 vezes 1. 11. 1 vezes 2, 2. Achamos 11 meios, ou seja, 11 metades. Se olharmos lá na questão, veremos o seguinte, que nós não temos esse resultado para marcar. Trata-se de uma fração chamada imprópria. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos inteiros tem aí e que parte da fração vai sobrar. Então, eu vou proceder a uma divisão de 11 por 2. 11 por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 dá 10. Subtraindo, sobra 1. Se eu fosse continuar a dividir aqui, ficaria 1 dividido por 2. Então, nós temos aqui 5 inteiros e se continuássemos a divisão, ficaríamos tendo 1 sobre 2, 1 dividido por 2. Agora nós temos lá um resultado desse para marcar. 5 inteiros e uma metade. Dando continuidade, temos aqui no número 4 um retângulo, onde é pedido para a gente calcular a área do mesmo. Então é o seguinte, relembrando, a área de um retângulo é base vezes a altura. Interpretando a figura, nós temos aqui o seguinte, que esse lado aqui, o da horizontal, é o que nós chamamos de base, e esse da vertical é o que chamamos de altura. Então a minha base é 3x mais 5 e a altura 2x. Só substituir no lugar da base, eu vou escrever 3x mais 5 vezes a altura, que nesse caso aqui a altura é 2x. Só multiplicar, aplicando distributiva à esquerda, ou seja, esse 3x daqui multiplica pelo 2x de lá, 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, ó, mais, agora eu vou multiplicar esse 5 pelo de lá também. Eu multipliquei o 3x vezes 2x, agora eu faço a mesma coisa com 5. 5 vezes 2x. 5 vezes 2, 10. Conservo o x. Aqui ficou positivo porque mais com mais daqui dá mais. A opção a marcar, 6x ao quadrado mais 10x. No número 5, nós temos aí, digamos que um translation, né? Ou seja, vou trocar do português para o matematiquês, em linguagem algébrica. Então vamos lá. No primeiro aí já está resolvido, mas só para treinar, o dobro de um número. Convencionemos aqui que é o seguinte,
Vamos chamar esse número de x e y, mas poderia ser a e b, mas classicamente se usa muito o x e o y, e eu vou seguir essa tradição. O dobro de um número, considerando que o número é x, teremos 2x. O próximo, o triplo de um número mais 5. Um triplo do número é multiplicar por 3. Se o número é x, 3x mais o 5. Expressão 3x mais 5. Prosseguindo, nós temos agora um número menos 4. Se esse número é x, e está pedindo para fazer menos 4. Então, x menos 4 é o equivalente. Próximo, o quadrado de um número menos 1. Quadrado de um número, se o número é x, o quadrado dele eu vou elevar a 2. Toda vez que for ao quadrado, eleva a 2. Quadrado de um número vai ser x ao quadrado. De um número menos 1, menos 1. Próximo, o triplo de um número. Se o número é x, o triplo dele é só multiplicar por 3. 3x. O triplo de um número menos 2. Já temos o triplo de um número, que é 3x menos 2. Próximo, a metade de um número. O número é x, a metade. Metade de qualquer valor significa dividi-lo por 2. X sobre 2. Toda vez que eu quiser a metade, eu divido por 2. A soma de dois números, a soma de um número com seu triplo. A soma de um número com seu triplo, o número é x, se a soma é mais, seu triplo, 3 vezes ele. X mais 3x é o equivalente à soma de um número com seu triplo. Continuando, nós temos agora a diferença de um número e sua terça parte. A diferença é menos de um número, que é x, e sua terça parte. Terça parte divide em 3. Então, x sobre 3. Então, x menos x sobre 3 é o equivalente à diferença de um número e sua terça parte. A diferença de três números consecutivos. Três números consecutivos é o seguinte, você pensa em três números seguidos, inteiros seguidos. Então, para mim, como ele é inteiro, vou aumentar sempre de 1 em 1. Então, vou chamar o primeiro de x, que é o número. O próximo é esse valor mais 1, que é consecutivo. E o outro consecutivo, x mais 2. Como está pedindo a diferença, vou colocar em parênteses e colocar o sinal de menos. Essa seria a diferença de três números consecutivos. Próximo, o quíntuplo de um número mais 20. Quíntuplo, multiplica por 5. 5x, então o quíntuplo de um número, mais 20. Mais 20, resulta. Resulta quer dizer que é igual. Igual a 30. Resulta 30. Igual a 30. Nesse caso, nós temos uma equação, porque vem acompanhada de um sinal de igualdade. Nesse caso, a equação do primeiro grau. Próximo, o quadrado da soma de dois números. O quadrado da soma, então, de dois números. Quando falar em dois números, você pode usar A e B, x e y. Eu vou usar x e y. O quadrado da soma. Então, primeiro determina a soma. Dois números, x e y. Aí está a soma. Se é o quadrado desta soma, você vai colocar um 2 no expoente. O triplo da soma de um número com 5. O triplo da soma de um número com 5. Então, quem é a soma? A soma é um número com 5. Está querendo o triplo dessa soma. O triplo é multiplicar por 3. 3 vezes. Então fica 3x mais 5. Se não puser o sinal, esse pontinho significa que é vezes.
Continuando, vamos lá. O quadrado de um número mais 1. O quadrado de um número é ele ao quadrado. Se esse número é x, x ao quadrado. Mais 1. Fácil demais. Próximo. A décima parte de um número. Décima parte quer dizer dividir por 10. Esse número é x, x sobre 10. O produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se é um produto, vai ser vezes. Duas coisas multiplicadas. Dois fatores. Quem são esses fatores? Produto da soma. Então, um é a soma. Produto da soma mais x mais y. E, se é o produto pela diferença, x menos y. O produto da soma pela diferença, então, tem uma soma entre parênteses multiplicada pela diferença dos mesmos números, os dois termos. A diferença entre o dobro e a metade de um número. Então, se o número é x, o dobro dele é 2x. Se é a diferença, nós vamos ter menos a metade dele, x sobre 2. Seguindo o bonde, o quadrado da diferença dos dois termos. O quadrado da diferença. Então, a diferença de dois termos é x menos y. Se é o quadrado dessa diferença, só eleva a 2. O cubo da soma de dois termos. O cubo da soma de dois termos. Então, tem a soma de dois termos elevada a 3. X mais y elevado a 3. Por hoje é só e até a próxima.